Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida. Nessa terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, onde nós somos chamados a ler então o Evangelista São Mateus, no capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lemos no Evangelista São Mateus, nesta terça-feira, esta parábola dos dois empregados. O primeiro empregado que é levado, chamado junto do patrão, para que possa pagar a sua dívida, uma enorme fortuna, como nos é relatado por Jesus Cristo, mas que suplicando o perdão do seu patrão consegue para si o perdão, mas que infelizmente não tem a mesma misericórdia para com seu companheiro, e como nos relata o evangelista, lhe devia apenas 100 moedas. Mas muito pelo contrário, o lança na prisão até que possa pagar a sua dívida, e diante disso então nós vemos a indignação do patrão, que voltando-se mais uma vez para aquele empregado, diz: Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? É claro, essa não é uma história isolada da parte de Jesus Cristo, mas vem em resposta à pergunta de Pedro. Pedro volta ao Senhor e diz: Mas Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E diante da mentalidade judaica, poderíamos dizer inclusive que Pedro está sendo generoso. Mas diante daquilo que Jesus responde, seja, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, devemos perdoar sempre, é onde nós vemos contada esta parábola, que quer nos recordar que assim como Deus é misericordioso para conosco, nós também devemos ser misericordiosos com os nossos irmãos e irmãs. Então, a medida da nossa misericórdia é a medida da misericórdia de Deus. E assim como a misericórdia de Deus é infinita, Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que arrependidos dele se aproximam, também a nossa misericórdia deveria ser infinita. Deveríamos ter esta capacidade de perdoar os nossos irmãos e irmãs toda vez que arrependidos eles vierem para nós suplicando o seu perdão. Porque inclusive nos recorda o próprio Cristo ao final desta parábola que é do mesmo modo que nós tratarmos os nossos irmãos e irmãs, Deus nos irá tratar. A falta de perdão daquele homem fez com que ele perdesse o perdão do patrão. A falta de perdão que vivemos para com os nossos irmãos e irmãs pode fazer que nós percamos também o perdão de Deus. Porque, como nos coloca, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão.
Então, durante todo esse período quaresmal, e principalmente nesse dia, nesta terça-feira, nos é feito esse convite bastante forte e claro. Devemos perdoar os nossos irmãos e irmãs, porque, assim como Deus nos traz o seu perdão, nós também devemos perdoar os nossos irmãos e irmãs. Assim como Deus é misericordioso para conosco, nós também devemos ser misericordiosos para com os nossos irmãos e irmãs. Oremos. Senhor, a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso santo serviço e sempre nos obtenha o vosso auxílio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.